Um negócio aqui. Alô, alô, irmãos, novamente começando aqui de novo, né? Agora já está transmitindo. Olha aqui, Perfect Streaming. Ele está transmitindo. Streaming. Quer dizer, está conseguindo passar direitinho esse processo. Antes, ele fica ainda meio tentando parar, olha só. Tá passando agora ou não, Mori? Vamos ver. Se alguém estiver assistindo aí, se puder dar um Fala toque. pelo celular, Zé. Pode passar aqui pelo SMS, né, ou Facebook, porque nós estamos tendo problemas de transmissão. Ele está entrando como passando, daqui a pouco ele para. Eu acho que algum problema na internet. Vamos esperar um pouquinho, né? Mas, de qualquer maneira, vai ficar gravado. Depois eu passo a gravação, né? Eu acho que... Vamos ver aqui. Alô? Alô? Vou voltar aqui um pouco. Alô? Eu diminuí a qualidade, mas mesmo assim... Que incrível. Vamos ver. Mas a net tá meio estranho. Tá muito boa. Deixa eu ver se tem alguma resposta aqui dos irmãos. André. Vamos ver. O que ele está dizendo lá. Está falhando bem, né? Isso é um absurdo realmente. A net... Eu não sei o que está acontecendo com a net. O Lib desligou tudo lá? Vamos tentar desligar ali na cozinha também? Vamos ver o que vai dar. Não era para estar assim, não. É o Wi-Fi, né? Aqui, você vê, aqui ele está ligado direto no cabo. Ele nem o Wi-Fi está usando. Por causa disso, eu coloquei o cabo aqui para evitar ficar usando mais banda de Wi-Fi, assim, que não é muito, não é total que vem, né? Agora no cabo não, no cabo vem. Vamos ver, tá uma coisa incrível, falha e volta, olha, falha e volta. Ele grava e para. Nossa, tá um absurdo. Realmente tá uma luta. Hoje tá difícil. Sim, mas em todo caso depois fica. Fica. Eu vou tentar mais. Vamos ver, filhão, tá realmente difícil hoje aqui e também tá falhando demais, não sei por que tá falhando tanto assim, a qualidade extremamente ruim da internet. Não era para estar assim. Mas, olha, não para 2 segundos. Fica e para. Isso, ontem o Felipe também falou isso, que ele tentou assistir. Nossa. Mas toda hora parava. Que A barbaridade. Sônia também já Lá? Lá em Campinas também? Lá em Campinas. Para emitir a única... O Felipe não estava conseguindo. Falhava muito. Falhava, lá não conseguia transmitir direito. A qualidade está tendo alguma coisa contra a transmissão de internet direito nesse país, né? Isso realmente era meio esperado, dentro dessa situação. Até na gravação vai ficar, tá? Não, na gravação não, na gravação fica, depois ele fica perfeito. É pena que no ao vivo da coisa, né, Fica falhando. fica Tem falhando. pessoas que nem o André e a Leis gostam de assistir. Sim, todo mundo, tem outros, né, um monte de gente. Como é que Sim, outras pessoas. Como é que faz Deixa eu ver. pra pão? Aí eles têm lá. Eles fazem Eles fazem lá. Eles têm todo mundo.
Deixa eu ver aqui. Ponto. Deixa eu tentar entrar. Aquilo lá é um tablet, né? Eu já estou ultrapassada dessas coisas, não mexo. No celular mais. Que não tem. Eu não sei mexer mais. Não é tão fácil vocês não. Eu também acho. Vamos ver agora. O que o André. O que mais. Vamos ver. O que o André está dizendo lá. Agora apareceu. Opa, vamos ver se vai conseguir. André. Eu estou tentando ver aqui pelo tablet. Esse é difícil, né? Tá meio cansado. Está cansado? O processador dele não é tão. As transmissões. Ah, tá. Vamos ver. Dá para ver e ouvir bem. Já melhorou. Então, que maravilha. Que coisa boa. Fala um oi pra Samira. Olha, queremos então dar um oi para dona Samira, que está aí, né? O tablet não tem flash. Tá bom. Vai ficar só assim, não vai aparecer nada. Não vai. Mas tudo bem. Não dá para ver mesmo por aqui. Mas pelo menos agora já estão conseguindo ver. Isso está sendo uma grande bênção. Então o Dré, a Letícia deram um retorno que nós estamos conseguindo, né? E a Samira também, né? Então queremos dar as boas-vindas a todos, né? Lá que estão nos Estados Unidos, que estão na Alemanha, que estão pelo Brasil e aqui em Santa Catarina. O recado do Naef aqui, que falou agora há pouco, também a Patrícia e o Jason, que deram um recado que eles estão lutando lá com o resfriado. E aí, meu filho? Né? E não podem estar aqui. Todo mundo está atacado pelo resfriado. Vamos estar orando, né, ao Senhor pelos queridos irmãos em todos os lugares, né, em toda parte. E lá em Campinas, São Paulo, aqueles irmãos amados que nós estávamos juntos ontem e pudemos experimentar, né, essa ação, né, do Senhor nessa comunhão do corpo de Cristo, né, que a gente vive, que a gente está, né. E Deus esteja abençoando eles lá, cada um, onde cada um estiver, assim como Paulo fala assim na sua palavra em Coríntios, né, que há uma graça tão grande do Senhor em cuidar do seu povo onde quer que eles estejam, né? Então, irmãos, a gente está aqui pedindo ao Senhor, né, que nos abençoe assim essa noite aqui na nossa comunhão em Cristo, aqui em Florianópolis, e junto com os irmãos em todos os lugares, né, como a gente vê em Coríntios, né, 1 Coríntios 2. E essas coisas tão simples da palavra de Deus, essas palavras simples e puras da palavra do Senhor, 1 Coríntios 2. Então, Paulo, no capítulo 1 aqui, no versículo 1 também, ele diz, ele foi chamado pela vontade de Deus, 1 Coríntios 1, né, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Então, há uma direção da palavra, né, que é a eclesia de Deus, então, ao povo de Deus, aos chamados de Deus. Esses chamados estavam em Corinto, né? E esses chamados também, eles são assim chamados porque foram santificados, foram separados. Então a gente nota que a eclesia, isto é, os chamados, ele é sinônimo de santificados, ele tem a ver com a santificação, né? Então
quando o Senhor está chamando alguém, Ele está santificando aquela pessoa. Então Ele está separando para Ele. Está tornando aquela pessoa dele. Então é um ato de Deus, né, que alcança o ser humano, porque sem esse ato de Deus em alcançar o ser humano, não é possível ser de Deus, não é possível ser de Cristo. Né? Quando as pessoas falam assim, vamos fazer estudos sobre plantação de igrejas, né? Isso é totalmente absurdo, né? Porque a igreja não planta a igreja. Isso é uma das coisas, uma aberração teológica, esse tipo de coisa, né? Mandaram. Olha a dona olha a dona Samira na foto vendo. Olha a foto que veio de Campinas, de São Bernardo do Campo, ó. Chegou essa foto de São Bernardo do Campo. Mostra ali para a dona Heloísa também. A dona Samira é bem atenta, ela é envolvida com as coisas, né, de Deus, assim. Então as crianças nossas, né, estão se tornando assim cada vez mais conscientes dessa relação assim com o Senhor. Então, irmãos, a gente não tem como assim uma igreja plantar outra igreja, né? Isso é totalmente absurdo. Seria a santificação promovida por uma igreja, né? Então não existe igreja mãe, não existe uma igreja mãe, né? Senão seria uma coisa meio parecida com o catolicismo, uma mãe celestial. Quer dizer, mãe celestial no catolicismo é a Maria, e no caso dos evangélicos é a igreja. A própria igreja se tornou a geradora. Aí o pessoal, quantas vezes eu ensinei que ovelha gera ovelha? Ovelha não gera ovelha, coisa nenhuma. Quem gera o ser humano é Cristo. Quem gera uma pessoa salva é Cristo. É o Espírito Santo. A gente é testemunha, a gente tem da parte de Deus o manifesto. A gente é um manifesto colocado no mundo, como gente gerada pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, né? Então é o Senhor, a sua palavra que alcança o coração humano. E não se pode fazer um jogo assim, sutilmente e habilmente movido para passar essa responsabilidade e esse poder para cima de uma igreja ou para cima de um crente, né? E aí se faz campanha evangelística dentro dessa conotação, né, de gente, ovelha que gera ovelha, né, de igreja que planta igreja. São aberrações que surgiram nos séculos recentes, né? A santificação, o chamado, quem faz é Cristo. Então, a eclesia de Deus, inclusive igreja, é preciso que as pessoas nos dias de hoje, eles parem de olhar para a palavra de Deus com a cultura dos dias de hoje. Ele tem que olhar para a palavra de Deus e pedir a Deus misericórdia mesmo, graça, para entender a palavra como ela foi falada pelo Espírito. Está aqui, né, registrada. Então, o que tem acontecido é que essas palavras, ao longo dos séculos, elas foram sendo mudadas, né? Então, elas se tornaram nomes próprios. Elas perderam a sua conotação simples, né? Nem existe o termo igreja do jeito que ele é falado hoje no tempo do Novo Testamento. Não existe, né? Não existe esse sentido, esse significado, né? Quando se fala a palavra, inclusive pelo fato da palavra não ter sido traduzida para o português, gera uma confusão ainda maior, né? É igual a palavra batismo.
A palavra batismo, se tivesse sido traduzida, teria evitado um monte de heresia que os evangélicos fizeram, talvez até o catolicismo, embora o próprio catolicismo, nos primeiros séculos, 2, 3 séculos, que eles começaram, né, no ano 300, por aí, para frente, no ano 310, 330, 350, 400, nesses anos aí, os adeptos do catolicismo, que também era misturado com a ideia de cristianismo, né, eles entravam para o catolicismo e eram mergulhados. Não havia, no início do catolicismo, não havia nem sequer a ideia próxima de jogar água na cabeça. Não tem isso, né? Como mudou? É um absurdo. Então você tem na história, vamos chamar na arqueologia, quando a gente vai fazer as pesquisas arqueológicas, lá em Roma, né, a sede do Império Romano, a sede do catolicismo, né, você começa a pesquisar os campos arqueológicos, então começam a mostrar que os primeiros lugares da entrada dos católicos no catolicismo, chamado também de cristianismo, eram imensos tanques em que eles eram imersos, eram mergulhados, de fato eram batizados, né? Porque a palavra batizo é mergulho, não tem como fugir. Então, como estava muito próximo da fonte primária, eles não tiveram coragem de alterar isso. Foi muito tempo depois que surgiu a ideia de que não importava a quantidade de água, o que importava era a água. Então podia pegar um conta-gotas e plim na cabeça, pronto, já era um batismo. Você virava você virava uma bactéria e entrava lá dentro daquela água, era um mergulho dentro de uma gota d'água, era uma coisa bizarra, né? Mas se transformou em uma espécie de... aí foi chamado de sacramento. Né? Aí sacramentaram aquelas gotas d'água, aquela colherada d'água jogada em cima da cabeça das pessoas, como se aquilo também tivesse algum poder regenerador. É o que depois veio a ser chamado... Oi? Água benta? A água benta tem outra história, mas a água, nesse caso um pouco da água do batismo, foi chamada de regeneração batismal, que quando a pessoa não era batizada, no sentido católico, ele era tido como pagão, não cristão. E se ele morresse, ele ia para o limbo. Ele ficava lá no limbo, indo para o inferno, era um pagão, né? Nem no purgatório, né? Então era uma coisa assim absurda. Então não tinha salvação sem batismo. Até hoje existe ainda os chamados 7 sacramentos católicos, e entre eles tem o batismo, para que isso faz parte do processo, no processo de algo chamado salvação, né? Então Cristo sozinho não é suficiente, tem que ter 7 sacramentos, né? Então é um negócio bizarro. O meio evangélico, seguindo essa mesma linha, vai fazer do batismo um sacramento também, né? Vai fazer da ceia um sacramento também. Então tem muitos evangélicos chamando ceia de Santa Ceia. Então é um sacramento. Não é mais o que Jesus ensinou. É um poder que é adquirido pelo pão na hora que a pessoa toma. Por isso que lota os templos quando é dia de Santa Ceia. Aí o pessoal come pão pensando que está comendo algum poder, né? Então é um negócio bizarro. E a palavra igreja, que não foi traduzida também, porque se batismo tivesse sido traduzida na Bíblia, nas nossas Bíblias evangélicas, então ao invés de você ler batismo, você ia ler mergulho, imersão. Então você saberia, por natural leitura, de que se tratava de mergulho dentro da água, mergulho, né? Ninguém pega uma colher e fala, vou dar um mergulho nessa colher. Não é possível. Num copo, não dá. Então tem que ser para dentro de uma quantidade de água imensa e que caiba você lá dentro, que de fato representa
o ato de você estar sendo sepultado, né? Como diz Romanos, né? Romanos fala em Romanos 6, que quando nós entregamos a vida ao Senhor, nós morremos, e aí fomos sepultados com Ele pelo batismo. Então é como se tivéssemos sido sepultados. E quando sai da água, simboliza o ato da ressurreição, né? Então, esse símbolo, que é mais que um símbolo, é uma afirmação na utilização de elementos que Jesus usou, inclusive ele foi batizado, enfim, a gente tem que respeitar como é. Não pode mudar aquilo que é. E ao mesmo tempo simboliza também o ato de você estar dentro do Espírito Santo. A gente foi batizado no Espírito Santo, diz a palavra. Quer dizer, nós fomos mergulhados, entramos dentro do Espírito Santo. É um grande útero de Deus que guarda a gente numa espécie de proteção que Ele faz por nós, em volta de nós. Nós estamos dentro dele, sendo levados dessa forma até eu chegar no céu, né? Então, as palavras não traduzidas, porque não convém para os evangélicos romanistas, vamos chamar assim, porque vieram da Reforma ou aceitam outras interpretações com a palavra, que não deveria ter. A palavra só significa uma coisa, né? Nós não podemos interpretar a palavra diferente do que ela é. Isso é absurdo, não tem essa autoridade. Ninguém, porque ninguém é autor dessa palavra. Quem é o autor dessa palavra é Deus. Ele tem a autoridade. Resta a nós sermos servos submissos, sujeitos à palavra, e dizer amém à palavra, e fazer conforme a palavra é, né? Não se pode alterar. Então, a palavra igreja, mesma coisa. Até ninguém tem, no mínimo, não se tem consciência hoje, no meio evangélico, de alguém perguntar: será que está errado isso que nós estamos fazendo? Qual será o sentido, qual será o significado da palavra eclesia? Igreja que está aqui. Mas quando a pessoa lê igreja, ele visualiza no seu mundo imaginário, espiritualizado, ele imagina um templo, ele imagina às vezes uma célula, mas um monte de célula, meio mais ou menos ligada uma com a outra, casas em que as pessoas vão, ele imagina, mas a estrutura eclesiástica é formada em cima de elementos humanos que gerem, que são os gerentes disso, desse sistema todo, formando as denominações, né? Formando os centros de comando, que às vezes estão localizados em uma pessoa, como um papa, ou em um monte de pessoas, como os papas denominacionais. Então, cada denominação tem o seu papa denominacional ou alguns papas. Então, é uma quantidade diversificada de papas. No meio evangélico, você tem os papas batistas, os papas presbiterianos, os papas metodistas, os papas, enfim, de todas as denominações tem os seus papas. Eles mandam e acabou, né? E as igrejas têm, assim, chamadas, entre aspas, né, igrejas, falando a linguagem de hoje, elas têm aquele senso de que elas estão mandando alguma coisa, porque elas se dizem autônomas e que podem fazer uma assembleia e decidir o que elas querem. Elas não podem, né? Isso aí é todo um teatro, um circo montado para todo mundo imaginar que está participando de alguma coisa. É claro que quando se trata de certas decisões em escala, vamos dizer assim, mais simples, eles até permitem que você decida alguma coisa. Mas em escala mais profunda, você nem tem como decidir nada, né? Não tem como você entrar nos méritos que pertencem aos papas denominacionais, né? Tudo isso seria evitado se tão somente o pessoal soubesse o que de fato é igreja, né? Igreja, de fato, é uma palavra simples, composta de duas palavras, que significa os que ele chamou, né? Então, aqueles que ele chamou, né, pela vontade de Deus,
Então, quando a gente lê aqui, né, aí, aquele, no versículo 2, por exemplo, a leitura de acordo com a palavra que está ali, que deveria ter sido traduzida e não foi, era assim: então, há aqueles que ele chamou, né, que são de Deus e que moram em Corinto, né? Esses santificados, isto é, separados, tornados santos em Cristo Jesus, quer dizer, aquele que é o santo, santo, santo é que pode santificar. Só ele que pode santificar, de fato, na grandeza da santidade eterna. Então, Cristo santifica, aqueles que então ele chamou são esses santificados, são essas pessoas que ele santifica, né? Então, eles foram chamados para ser santos. Então, é uma redundância atrás da outra. Quer dizer, é uma explicação, é uma quantidade de explicação tão grande, de sinônimos, de sinônimos, de sinônimos, para fortalecer uma ideia que não poderia ser mudada, e foi. Mesmo com tudo isso de explicação, foi mudado. E o pessoal é capaz de ler o texto aqui e imaginar o que ele vê hoje como se fosse isso que está aqui. Então é um exercício de exegegue, como dizia o pastor Russell Shedd, né? Coitado do povo, fizeram cursos de exegegue. Os coitados foram emburrecidos, como hoje se fala da cultura mundial, né? Principalmente do Brasil, um emburrecimento absurdo. Então o povo não tem. E quando eu tentava ensinar na faculdade sobre essa palavra, quando eu tentava apontar, colocando a palavra pura diante das pessoas, das diversas denominações, e o significado puro dessa palavra, né? A razão pura, ou a pureza da razão, que é a palavra. A palavra é a razão de Deus. A palavra que tem razão, ela é a própria razão. Aí as pessoas pensavam que eu estava ofendendo eles, nas diversas denominações que eles eram. Então, o Senhor está nos ofendendo, né? Vamos denunciá-lo, vamos reportá-lo à direção. Então, fui reportado várias vezes. Mas é uma coisa absurda, porque, assim, mas eu comecei a perceber que há um vício dessas pessoas, desses irmãos em Cristo, de uma grande quantidade de cristãos que estão entrando para dentro desses currais denominacionais, né? E que eles entram para aquilo já com uma cultura chamada evangélica de baixíssimo nível, de adulteração da palavra aceita como santificada. Aquilo ali, né? Então, tem que ser assim, acabou. E quando você vai explicar essas palavras, até tem Bíblias aí como a Genebra, por exemplo, em que a gente chega ao ponto de ler dos grandes eruditos que fizeram a Bíblia Genebra, quando se trata da palavra batismo, eles têm que dizer, afirmando ali, que eles não vão comentar aquela palavra, porque cada um tem a sua forma de interpretá-la. Então, isso é uma das coisas mais absurdas. Esses livros que já mostramos aqui, quando as pessoas escrevem, por exemplo, o Frank Viola e o George Barna, né? Deixa eu ver aqui. Não tem? Está passando? Incrível isso. Então, é porque eu esqueci, eu tenho que mudar aquilo lá de novo. Então, quando eles escrevem cristianismo pagão, né, eles estão a editora desse livro, antes deles escreverem o conteúdo, a editora antes, no prefácio, ela pede desculpas aos cristãos em geral, porque o que eles estão falando pode vir de encontro às diversas posições denominacionais, e eles vão ficar tristes, ofendidos, melindrosos com os mimimis evangélicos denominacionais. Eles poderiam ter dito assim,
Se vocês se sentirem ofendidos, é que tem que Tem que alguma coisa pesquisar. errada, né? Pesquisem, poxa, pesquisem, vejam. Mas não, então eles pedem, aí ele fala assim, mas são os conteúdos dessas afirmações de Frank Viola e George Barna, eles são tão contundentes, né? Eles apresentam tamanha quantidade de evidências a respeito do que se vê hoje nesse cristianismo, nesse paganismo chamado de cristianismo, e que tem uma quantidade imensa de cristãos salvos dentro disso aí, uma quantidade imensa de salvos dentro disso aí. Então, pessoas como ele, e no caso, como nós, que estamos tentando expor a palavra de Deus, e não só expor, mas vivê-la, né? Vivê-la. Então, essas pessoas assim, no caso, se eles querem continuar escrevendo, eles têm que antes ter um pedido de desculpas, né? Como na Bíblia Genebra. O pessoal tem que dizer, olha, melhor nem falar. Eu sei de grandes oradores já antigos, que quando eles vão falar sobre o Espírito Santo, por exemplo, dentro de uma igreja pentecostal, né, o Russell Shedd é isso, quando ele vai pregar a palavra de Deus dentro do movimento pentecostal, ele é convidado, mas ele não pode falar sobre o Espírito Santo tudo que ele sabe. Porque se ele falar, vai ofender, nunca mais vão convidá-lo. Então ele tem que ir, mas ele tem que saber até onde ele vai, até onde ele não vai, né? Então a situação ela se tornou uma blindagem para cima da Bíblia, da palavra de Deus, e é irreparável. Essa coisa toda, a deformação está blindada, para não mudar. Então o pluralismo evangélico ele se tornou um paganismo absurdo, né, que você tem que aceitar se você quiser conviver no meio desse santo arraial evangélico que tem aí, né? Imposto a santificação desse arraial pelos papas evangélicos. E aí todo mundo se dá bem, eles fazem até ceia do Senhor, todos juntos. É uma coisa absurda, a vontade de vomitar. Eu tenho que vomitar, gente, deixa eu vomitar um pouco aqui. Vomitei. Entende, gente? Então é um negócio maluco, absurdo, né? Que é uma coisa louca. A gente, né? E a palavra, então, as palavras como igreja, como a palavra eclesia, ela acaba sofrendo também o mesmo tipo de torção, né? A gente estava ontem lendo um texto de Jeremias, que é importante a gente reler, né? Ontem a gente já leu isso aqui, já temos lido já há muito tempo, né? Mas é que a gente tem que estar permitindo que a palavra do Senhor mexa com a gente integralmente e seja Deus verdadeiro, como fala a própria palavra, sobre todos nós. Então, Jeremias 36, a gente tem uma parte da palavra aqui, quando o rolo da palavra de Deus, ou a palavra de Deus, então, é lida ali no templo, lá no Antigo Testamento, né? E algumas pessoas ficaram tocadas mesmo pela palavra e falaram, puxa vida, Deus seja misericordioso conosco, né? E nos permita ser como a palavra, né? Então, ele então perdoe nossa iniquidade e perdoe nosso pecado, né? Então, essa palavra foi lida lá no templo. Mas teve pessoas aqui, lá no versículo 20, por exemplo, que a gente foi confrontado com essa palavra, né? E é confrontado sempre com a palavra do Senhor, assim. Ele diz assim, os príncipes foram ter com o reino ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas as palavras. Aí o rei, no versículo 21, diz assim, que ele enviou a Jeudi para que trouxessem o rolo. Jeudi trouxe-o da câmara de Elisama, o escrivão.
e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. Então a palavra é a mesma palavra que nós temos aqui. Essa mesmo. Uma coisa lindíssima isso, né? Como Deus mantém a sua palavra. Os homens estão sendo confrontados amorosamente com a palavra do Senhor. E quando a palavra do Senhor é falada, né, ela vai encontrar a gente do jeito que a gente está. Todo errado, todo torto, todo deformado. É assim que é o ser humano. A gente nunca vai estar perfeito. A palavra de Deus é perfeita. Então ela quer chamar a gente a essa santificação, né? A sermos os chamados e santificados pelo Santo, Santo, Santo. Então, essa santificação no chamado é o início de toda a vida sendo moldada pela palavra. Uma vida então santa, que a palavra rege sobre nós, o que a gente deve, pela palavra, viver. Esse dever viver não é uma coisa assim ruim, não é isso. Por exemplo, você chega num lugar e pede assim: eu quero 10 litros de gasolina, né? Então a dignidade, isso aqui é a palavra dignidade que a gente viu também ontem, né? A palavra dignidade significa o peso equivalente àquilo que foi falado. A palavra dignidade é isso. Quer dizer, o peso equivalente ao pedido de 10 litros é 10 litros. Tem que ser o peso daquilo que foi pedido. É isso que é digno. A dignidade é quando acontece lá conforme foi falado aqui. O que a palavra é no seu significado real, a dignidade é quando ela se torna assim, naquela pessoa que está ouvindo. Então ela se torna digna daquilo que foi falado. Se você ouvir uma palavra e por algum processo dentro dos séculos ela foi alterada pelo caminho e aqui ela significar outra coisa que lá na origem, então não há mais dignidade. É indigno, é uma coisa iníqua, é uma mentira, é uma ação diabólica, é uma coisa satânica, é uma oposição à própria palavra. Mesmo que lá no final tenha o mesmo nome, né? Então é muito mais fácil hoje está demais para enganar crente, né? Então o pessoal, até uma das coisas que mais engana crente é que eles são acostumados a fazer estudo bíblico, né? As pessoas estudam tanto a Bíblia e aprendem uma quantidade de coisas certas, mas uma quantidade de coisas também adulteradas. Engolem tudo aquilo e acham que conhece tudo que está na Bíblia. Que não transforma, né? E aí não transforma. Não é digno de. Não é digno, não corresponde em dignidade. Então fica uma coisa indigna pensando que é digno. Então dá dó, é uma coisa assim que dá dó. Eu ficava agoniado lá na faculdade, ficava agoniado em nós mesmos, quantas vezes, quantos anos, até que o Senhor, né, foi mexendo com a gente na palavra e a gente disse um dia: a partir daqui nós vamos seguir conforme está na palavra. Não é uma coisa que é, vamos dizer assim, o padrão não somos nós, o padrão é a palavra. A gente quer. Então, no caso aqui, vamos ver a sequência aqui. Então o rei, lá no versículo 22, estava ouvindo a palavra estava chegando ao rei e aos príncipes. Ele estava sentado na sua casa de inverno. Ele tinha uma casa de inverno, né? Ele estava lá na casa de inverno dele, né? Pelo 9º mês, e diante dele estava lá um braseiro, então ele tinha uma lareira, ele estava confortável, talvez tivesse um pão de queijo, um cappuccino, né? Sei lá, alguma coisa ele tinha lá, né? Ele estava tão tranquilamente confortável na sua estatura de rei, né? No seu status de rei de Israel, na sua condição de reinar tudo e comandar tudo, e ele ouvindo a palavra de Deus, naquela sua posição, como eu vejo hoje essa quantidade de doutores da teologia, eles estão nos seus confortáveis postos denominacionais,
é doutor disso. Os doutores hoje em dia servem para um confrontar o outro e todos confrontados ficarem em comunhão, né? E todos se alegrarem nos seus confrontos e ainda dizerem que na diversidade nós ainda temos comunhão. Isso vou vomitar de novo. Vomitei de novo. Isso é um absurdo, né, irmãos? Como é que pode uma coisa dessa? Então, a gente não aguenta, o negócio é muito podre, é muito ruim, faz mal, né? Ou a verdade é o que é e a gente se torna movido pela palavra e ela molda a gente naquilo que ela é. Mas como que eu posso armar um tipo de artimanha, de artifício que põe a palavra dentro de uma máquina cristianística, crística e denominacional que acerta todo mundo, em cada um numa posição teológica e ficando do jeito que quiser e ainda faz uma comunhão disso? É uma aberração, é uma coisa monstruosa, né? Então, a posição que a pessoa se encontra, o doutor aqui era o rei, no caso, né? Os grandes doutores são reis hoje em dia, né? Cada um tem o seu reinado dentro das suas denominações e eles não mudam. Às vezes lá na livraria evangélica, conversando com o pessoal, eles tocados pela própria palavra que está diante de nós, assim, eu falo, gente, vocês querem ver que a coisa é tão terrível que nós estamos aqui estudando e pensando e sendo... Eu não sei até que ponto nós estamos sendo alcançados pela palavra, ou nós estamos querendo alcançar a palavra, né? Não sei, mas o fato é que nós vamos ver o resultado disso na sequência da vida, na dignidade. Se a dignidade for real a palavra, vocês vão deixar tudo que é denominação, tudo que é o que se chama de igreja, e vão ser eclesia do Senhor. Vão ser povo chamado por Cristo, dando dignidade à palavra que chama, e você vai seguir a palavra. O que não é, tu não vai ser mais, pela própria palavra. É claro que quando tu deixar todo esse tipo de parafernália montada, você vai perder o status, você vai perder o teu nome, você vai perder a tua fama, você vai perder o teu poder, o teu reinado, vai perder tudo isso daí, né? Mas você vai seguir o Senhor, né? Infelizmente a gente montou tudo isso, subimos nisso aí, como fala Provérbios, não te estribes no teu próprio entendimento. Quer dizer, não subas em você mesmo, não faça uma construção de Babel de você mesmo, né? E o rei estava lá, na sua cômoda situação, no alto do seu reinado, do seu poder. E diz aqui, né, que ele começou a ouvir a palavra. Irmãos, não passou muito não precisou muita coisa. Diz aqui no texto do 23 que ele leu umas 3 ou 4 folhas do livro, né? E o rei começou a fazer um processo de exegegue. Ele começou a cortar o livro, irmãos. Diz aqui que ele começou a cortar o livro. O texto é bem claro. Cortou-o. O rei, o doutor cortou o livro, porque não estava dando para ele ouvir aquilo. Aquilo era demais. Não está escrito aí, cortou-o? E lançou no fogo. E lançou no fogo. Ele cortou com um canivete. Olha só, o canivete era o canivete do escrivão, né? Quer dizer, era um canivete específico, bem bonitinho, era um instrumento para cortar aquilo que fosse de fato errado. Mas ele cortou o que era certo. Né? Quando tinha algum erro, alguma coisa, então ele fazia o corte, corrigia na cópia, alguma coisa assim. Mas no caso, ele cortou o que era certo. Ele usou a ferramenta para a correção para cortar a palavra. Ele usou a teologia para cortar a palavra. Ele usou a sua autoridade. Ele usou aquilo que não poderia fazer. Quem era ele? Ele não era para fazer, ele não pode fazer uma coisa dessa. E hoje estão fazendo a mesma coisa.
né? A palavra igreja, como a gente estava comentando, ela foi feita assim. Aí as pessoas construíram todo o aparato mesclado com o romanismo, né, que tem, por causa das paróquias, de acordo com Roma, você tem os mediadores entre Deus e os homens, né, que são, além de ter Maria, co-redentora, né, que Cristo já não dá, não é suficiente, então tem que ter Maria que é co-redentora. Além da co-redentora, né, que tem uma outra cruz anexa, aí você tem também os outros mediadores, que são os santos todos, né, que cada país às vezes chega a ter um santo por dia, que é um Deus por dia mediando a vida da pessoa e da dó do povo católico, né? Então, eles não falam que Jesus não é suficiente. Não falam. Até dizem. Bem, falam, não, precisa disso também. Então, a pessoa, então tá. Então tá. Então é uma coisa, né? Deixa eu só acertar aqui, eu não sei se está passando. Acho que está. Está passando. Então, assim, a maquiagem católica foi terrível. A maquiagem evangélica é terrível igual. Então tem as paróquias evangélicas, tem os deuses evangélicos, todos ali, né? Mas é claro, eles conhecem bastante a Bíblia. E como o rei de Israel, aqui o rei dos judeus aqui naquela ocasião, no rei do povo de Deus aqui, ele começou a cortar, né, irmãos, a cortar. Rei de Judá. Olha só. E cortava, mas ele não se contentava em cortar, ele lançava no fogo. Né? No fogo da sua... o fogo da como é que é? Lareira. O fogo da sua comodidade. A lareira esquentava ele. A lareira era para livrá-lo do frio do inverno. Aquela lareira confortável para ele serviu para ele dar um fim na palavra de Deus. Que incomodou ele. O fogo era muito bom. Quer dizer, tudo aquilo que era cômodo para ele, que são as religiões, as denominações, a sua posição, tudo que trazia de conforto, é mais do que a palavra. Quer dizer, você tem o seu poder, você tem o seu dinheiro, você tem o seu status, você tem a sua postura, você tem a sua ascensão no seu ambiente que você vive. Isso é um conforto, é um calor para ti. Mas isso serve para você cortar e queimar e acabar com a palavra. E está fazendo isso. Então, é isso que está acontecendo hoje igual. Né? E assim, olha só a conclusão que tem aqui, que é bárbara. Assim, o que foi que sobrou do rolo? Se a gente fizesse essa pergunta aqui agora. O que sobrou do rolo? Lá no versículo 23 tem a resposta. Sobrou alguma coisa do rolo? Não. Nada! Não é, irmãos? O texto é tão perfeito na sua explicação que diz assim que depois de ele começar a cortar tudo que ele começou a cortar, chegou ao ponto que não sobrou nada. Né? Então, se a gente for falar assim, bom, essa parte sobre Espírito Santo que esse professor está dizendo, vou cortar. Eu não, aqui está afirmando que o Espírito Santo ele não é um ioiô, mas o povo evangélico diz, pentecostal, algumas doutrinas pentecostais, erradamente chamadas de pentecostais, dizem que o Espírito Santo é um ioiô. Tem hora que ele vem, tem hora que ele vai, tem hora que ele vem, tem hora que ele vai, tem hora que ele vem, tem hora que ele vai. Então, é um negócio ioiô celestial. Né? Jesus está dizendo assim, eu vou rogar ao Pai, ele vai mandar um ioiô para vocês. Isso é um absurdo, né? Então, e quando o Espírito Santo sai, tu perde salvação. Daqui a pouco ele volta, tu ganha salvação. Tu sai, ele sai, tu perde salvação. E você fica perdendo e voltando o tempo todo. Quer dizer, isso é uma coisa bizarra. Não existe na palavra de Deus isso. Então, melhor cortar. Sobre Jesus, que é o único e suficiente Salvador, melhor cortar. Porque tem corredentora, tem mediadores, tem santos, tem pede salvação, ganha
no meio também, não é só o meio pentecostal que a gente fala, mas qualquer meio evangélico hoje está totalmente misturado, e tem cristãos que já não sabem mais se são salvos, se não, que se isso é certo, se não é. Então é um Cristo assim. Bom, esse negócio de Cristo perfeito e único não precisa de obras, então quer dizer que eu não tenho que fazer nada para ser salvo? Eu vou cortar. Então começa a cortar. Igreja, esse negócio de igreja, que não significa isso tudo que está aí, melhor cortar. Então você vai cortando, né? Então tudo que você vai cortando, então o povo de Israel agora já deveria ser um com o povo de Deus. Ele não tem mais nada para esperar de Israel, nada. O que hoje se tem que esperar é em Cristo. Irmãos, isso é uma outra doutrina absurda, outros ensinos absurdos que o pessoal tem feito hoje em dia, tentando afirmar para cristãos que ainda há uma grande coisa a ser esperada de Israel. Isso é uma aberração extrema, né? Isso vai contra diretamente aquilo que Cristo é, porque Ele é a plenitude, o pleroma, é chamado de plenitude da divindade, a plenitude do tempo. Quer dizer, em Cristo, Deus revelou à humanidade que nele está toda a plenitude que qualquer povo nesse mundo tem que esperar. O máximo de Deus está em Cristo. Não está em nada nesse mundo a não ser em Cristo. Você não pode esperar tanto a nível de catástrofe que supere Cristo, que é o grande dia do juízo, que é a maior catástrofe que está marcada e determinada por Deus, né? Quanto a salvação, que é a maior bênção que existe, que não tem nada igual, que é em Cristo também, né? Não existe Israel, não existe mais nada, o que existe é Cristo. Só que não tem graça para uma grande parte dos evangélicos. Então, como não tem graça, vamos cortar, né? Então, canivete de escrivão na Bíblia, né? Então, como já fizeram, né? Como aqui na Escritura fala que não é possível, Deus fez no princípio homem e mulher, e hoje com esse gaysismo todo que tem por aí, e até no meio evangélico, tem até no meio evangélico gente que defenda que é possível ser evangélico gay, né? Vamos cortar. Então vai cortando, cada época vai cortando, igual aconteceu no fim de tanto cortar a Escritura, não vai ter mais nada, e não tem mais nada, só tem Satanás e você de mãos dadas indo numa espécie de indignidade e iniquidade, né, que vive assim o povo. Então lá em Coríntios, né, 1 Coríntios 1, que a gente está pensando, afirma de novo a palavra do Senhor, que os chamados de Deus que estavam lá em Corinto, e estes chamados de Deus só assim são porque foram santificados em Cristo, que é o santo que santifica. E aí, na sua santificação, ele chama, na sua chamada, ele encontra pessoas. Então nota que o santo torna santo. Isso é digno, isso é dignidade. É um peso igual, né? E essa santificação que vem pelo chamado, pela palavra que chama, começa a formar em nós, né? Formar em nós um povo, né? Que aí diz aqui que estamos em todos os lugares. Olha lá, com todos, lá em Coríntios, 1 Coríntios 1, 2, né? Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Isto é, não há segundo Senhor, terceiro Senhor, não há outro cabeça, não há outro que possa determinar qualquer coisa, né? Afirmar qualquer coisa, dizer qualquer coisa. É Cristo que é o Senhor, né? É Ele que
cuida de todos os que são dele em todo lugar. Quer dizer, o povo do Senhor, no início, sabia que era assim. Quer dizer, você poderia estar em qualquer lugar no mundo, que você, tendo sido chamado pelo Senhor, você era dele, estando em qualquer lugar. Né? E estando em qualquer lugar, você estava lá como um manifesto, né? Como uma exposição daquilo que Deus faz, daquilo que o Senhor está fazendo, como nós temos lido outro dia em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, aqui no capítulo 6, vamos ver. 2 Coríntios 6, a palavra de Deus, né, fala de um chamado nessa ação do Senhor como graça de Deus, né? Então, ele diz aqui no capítulo 6, né, 2 Coríntios 6, nós então passamos por esse chamado a sermos cooperadores do Senhor, né? E isso é uma graça, não é algo que nós tenhamos algum mérito, é uma graça, a graça que veio a nós em Cristo, no chamado. Então, ele não está formando, o Senhor, uma instituição, né? Ele não está formando um modelo desse tipo que a gente vê hoje. Isso é um modelo ditado pelo romanismo, né? Ele está formando pessoas que vivem como cooperadores dele em todo lugar, onde a gente estiver. E onde estivermos, esse povo é visto pelo Senhor como seus cooperadores, os seus chamados. Não há uma ideia institucionalizada no termo igreja, nem existe esse termo igreja como é falado hoje, né? Existem os chamados espalhados pelo Senhor em todo lugar. Hoje, o que os evangélicos fizeram? Formaram uma coisa chamada igreja, puseram um CGC nisso, colocaram um templo ali, um local visível, e chamam isso de igreja visível, em confronto com que eles mesmos evangélicos geraram uma teologia chamada igreja invisível. Quer dizer, isso é uma loucura, parece um fantasma, né? Parece que a gente está vivendo duas realidades. Isto é, você tem uma separação entre igreja visível e igreja invisível. Não existe essa separação. Não existe. A separação que há é os que estão em Cristo e os que não estão em Cristo. Essa é a real separação. Em Efésios, vai mostrar o mundo espiritual, o mundo material, o mundo celestial e o mundo terreno, né? Nessa relação entre o mundo espiritual e o mundo material, o mundo celeste, o mundo terreno, a única separação que há é aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. Nesses ambientes não há separação, parece que há uma separação pelo modo físico e humano de olhar, né? O modo físico e humano de olhar é como se você visse o pessoal que está no céu, o pessoal que está na terra. Tem uma separação. Não tem. A única separação que há é que se nós estamos se nós estamos em Cristo ou não estamos em Cristo. A separação é essa. Não tem necessidade de quem está no céu ficar falando com quem está na terra, para a gente ver que não tem separação, né? Não existe necessidade de nós ficarmos conversando com o pessoal que está no céu para nós sabermos que nós não estamos separados. Nós não estamos separados, né? Parece que uma dimensão e a outra estão separadas. Não estão, né?
Tanto é que em Efésios, né, daqui a pouco a gente volta aqui, mas em Efésios, lá no capítulo 6, diz para nós que há atos que acontecem sobre nós que vêm do mundo celestial, né? E que atingem a gente aqui no mundo material. Então diz assim, no capítulo 6, Efésios 6, no versículo 12. Onde que estão, lá no fim do versículo 12, tem uma afirmação de que tem forças espirituais do mal que vivem nas regiões celestes, estão vendo? Então, eles estão nas regiões celestes. Como tem muita gente nas regiões celestes. Muitos cristãos, muitos salvos, né? Tudo estão lá, né? No caso, os seres do mal, essas forças espirituais do mal, estão nas regiões celestes. A separação que há é que eles não são de Cristo. E nós somos de Cristo. E tem gente lá que é de Cristo, e tem gente lá que não é de Cristo. Essa é a única separação que há. A questão de regiões celestes e regiões terrestres não é separação. Não há separação. Tanto é que eles, essas forças espirituais, atingem a gente, podem atingir a gente aqui nas regiões terrestres. Porque diz aqui, ó, no versículo 10 e 11 e 12: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Acharam Efésios 6? Achou aí, mano? Não, mas pode ir. Efésios 6, tem que achar. No último. Né? Efésios é perto do Apocalipse. Vai. Não vou. Né? Efésios 6. Aí está em Filipenses? Não, onde está? Não, eu vou achar, vai, acha aí, calma, não se preocupa. Efésios. Olha só, no capítulo 6, e você vai poder anotar aí. É o último capítulo de Efésios. Capítulo 6, 10. Isso é extremamente importante, porque às vezes as pessoas não têm a percepção das grandezas que nós estamos envolvidos e da dimensão que nós estamos ligados. Tudo aquilo que Jesus uma vez falou assim, olha, tudo aquilo que vocês fizerem conforme a vontade de Deus na terra, será também abençoado no céu, será feito, terá uma aprovação, terá uma repercussão no céu, né? Então isso é uma relação que há entre o céu e a terra, em uma relação de comunhão, né? Então nós estamos vivendo essa grandeza, porque isso é tão importante saber, porque na verdade hoje os cristãos deveriam ver isso e saber que o pleno é Cristo, a plenitude é Cristo. Ele está numa dimensão eterna. Nós estamos dentro do tempo, como a gente tem comentado em alguns estudos nossos na palavra, né, quando a palavra nos tem confrontado, que uma coisa é você ver o material da coisa, o lado material, e confundir que o mundo, o cemitério separa a gente. Não separa coisa nenhuma. Quando Jesus chegou para Lázaro e falou assim, Lázaro, volta aqui para cá, eu quero falar contigo. Lázaro voltou, não tinha cemitério que separasse. Entende? Lázaro estava lá no céu, ele chamou o Lázaro e veio. Quando Moisés e o Elias tiveram que ir para o Monte da Transfiguração, eles foram. Não tinha separação alguma, né? Então não há uma separação. Não é que nós vamos ficar consultando aqueles que já foram, é que não há separação. Aqueles que são de Deus lá no céu, estão lá, não voltam para cá, mas estamos numa situação de comunhão, em termos de salvos e em termos de não salvos. Os não salvos, sim, eles estão separados, né?
Aqui é a mesma coisa, a separação é a mesma. Nós devemos olhar hoje para Cristo. Se você não tiver essa visão de uma comunhão eterna acontecendo, de uma relação em que as coisas são, os atos acontecem assim horizontalmente, embora a gente esteja dentro do cronos, do tempo, em que ele passa para nós também assim verticalmente, né? Porque você fala, hoje é dia 31, amanhã é dia 1º, parece que tem um futuro. Parece, tem um tipo de futuro para nós. Mas esse tempo, ele já está passado para Cristo. Quando Jesus na cruz disse, está consumado, e ele é a plenitude, quando diz Gálatas, chegando à plenitude do tempo, olha só, Gálatas fala que a plenitude do tempo, quer dizer, o futuro de todo o tempo, é Cristo. Não é o ano 2000. Tem gente que olha para Cristo pensando que ele viveu há 2000 anos atrás. Isso é uma coisa ridícula. Cristo é o futuro de tudo. Ele é a escatologia de tudo. Ele é o máximo de tudo. Ele não é o 2010, não é Israel que vai acontecer, Israel vai ficar grande e vai Jesus vir porque ele vai sentar no trono em Israel. Isso é uma aberração de mau entendimento de Romanos. Né? Porque tudo que Deus tem que fazer de bom para Israel, ele fez em Cristo. Tudo que Deus tem que fazer de bom para o gentio, ele fez em Cristo. Efésios explica bem isso também aqui em Efésios, que diz que dos dois povos ele fez um em Cristo. Quer dizer, todo o futuro de Israel está em Cristo, todo o futuro dos gentios está em Cristo. Se tem que haver um reino, é em Cristo. Ele é o rei do reino, né? É nele que a gente tem que olhar. Então, essa estrutura montada por Deus está sendo revelada. Diz Efésios que era um mistério oculto. E que ninguém via, porque estava todo mundo dentro do tempo, contando o tempo. E mesmo alguns viram isso. Antes de Jesus vir, tiveram fé em Cristo antes de Jesus vir. Porque para eles, Cristo já tinha vindo neles, quando eles se converteram. Adão, Moisés, Abraão, Davi, todos estes, sem ver Cristo, creram em Cristo. Isto é, o crer em Cristo é estar no dia da salvação, que nós estávamos vendo lá em Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 6, né? Olha lá, 2 Coríntios 6, né? Extremamente importante ser moldado pelo Senhor na ótica da visão certa, para ninguém cair em uma armadilha temporal. A armadilha temporal significa, vai ter um acontecimento trágico, porque está descrito em Apocalipse que vai vir um terremoto em São Francisco. Isso é um absurdo. Vai vir uma catástrofe não sei onde. Quer dizer, vai vir uma guerra não sei que lugar. Então o pessoal perde de vista que todo o livro de Apocalipse está revelando que todos os acontecimentos na Terra que devem acontecer como acontecimentos terrenos, até mesmo sob a ação dos anjos de Deus, tudo é inferior ao pleno, ao futuro de tudo que é Cristo. Então, quando as coisas estiverem acontecendo, seja pelos atos humanos, seja na política, na economia, seja na teologia, na religião, ou em tudo que é movimento que o diabo for fazer nessa terra, ele não pode seduzir a nossa visão. Essa é a grande mensagem de Apocalipse. Jesus está dizendo, meus queridos filhos, a minha glória eu estou mostrando a vocês. De tal modo eu estou revelando a vocês, eu sou aquele que foi prometido pelos profetas, eu sou aquele que subiu naquela cruz e o meu sangue eu verti por vocês, eu sou aquele que fui glorificado, subi ao céu, eu sou a plenitude e o futuro de tudo. Vocês estão... Então ele começa a revelar ele mesmo em Apocalipse, diante de todos os acontecimentos satânicos e todos os acontecimentos políticos e todos os acontecimentos teológicos, religiosos, de bagunça, de conflito, de confusão, que na visão humana vai parecer ordem, sabe? Vai parecer organizadinho, vários reinos sendo montados, vários poderes sendo conquistados, várias terras sendo conquistadas, vários domínios acontecendo.
Não caiam nessa, disse Jesus. Mas também não caiam nessa para ficar tentando achar algum tipo de teologia relevante nisso. Isso não tem nada. Quem é tudo sou eu. No meio de tudo vocês devem continuar olhando para mim. E então vocês serão de fato fazendo isso, o candeeiro aceso, a luz acesa, o sal aceso, o sal com sabor. Vocês vão ter a condição então de estar sendo o meu manifesto perante tudo isso que os homens acham que são relevantes alguma coisa dentro do Cronos. E eles acham então que vai ter alguma coisa no século 21, no 22, no 23, no 24. Eles vão ficar perdidos dentro do tempo. Eles vão ficar imaginando alguma coisa grande no tempo. Mas a plenitude do tempo sou eu. Está escrito em Gálatas 4:4. E então, esse dia pleno, Jesus está chamando a gente a estar nele. É o que está escrito aqui em 2 Coríntios 6. Né? Ele diz assim, ó, ele fala assim, 2 Coríntios 6, todo mundo... Aí, né? Eu vou ter que acertar isso aqui, que eu formatei o computador, então ele fica apagando. Mas eu acho que está sendo gravado, né? Então, aqui diz assim, ó, nós, né, somos cooperadores e tal. Exortamos vocês todos a que não recebais a graça de Deus em vão. Quer dizer, o que é receber a revelação de Deus em vão? É você começar a perder a visão de Cristo. E começar a olhar para tudo isso. Aí fica uma coisa vã, um vazio. Aí fica o gap, que a gente estava falando ontem da Gap Generation. Né? Existe uma Gospel Gap Generation. Né? Quer dizer, a geração evangélica ou gospel dentro do vazio. Esse gap, né, uma gíria que está sendo meio só estou usando isso como um pequeno exemplo, mas é a ideia do vazio, né, do abismo, do não saber o sentido real, certo das coisas, embora esteja eles confessando que não sabem o sentido, estão tentando encontrar um sentido nas coisas, no próprio mundo, em algum lugar, dentro do tempo, dentro do espaço, dentro da história. Tem que estar em algum lugar. Não está. Mas esse pessoal facilmente é enganado. Então, o Senhor está dizendo aqui, eu te ouvi. Olha só, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Então, a palavra dia da salvação é o dia em que vivem os salvos. É o lugar e a hora e o tempo dos salvos, que é o tempo eterno. Né? Então, é o tempo eterno. Acho que eu não lembro, vou tentar falar só o texto, mas os irmãos vão lembrar, eu me lembrei do texto, quando ele diz assim, né? Eis aqui agora, é aqui, deixa eu ver, não lembro mais, mas depois os irmãos me ajudem, mas eis aqui agora o dia da salvação, né? Então esse agora, eu tinha marcamos em outro estudo, só que me foge da memória agora, mas a palavra de Deus diz junto com esse texto, eis aqui agora, né? O dia da salvação. Então o agora eterno, o agora eterno, é o dia da salvação. Por que esse agora, eis aqui agora? Porque em Cristo nós estamos localizados na salvação eterna, acima do tempo, acima da história, acima do espaço, né? Isso tudo passa, são coisas que na verdade já são para Cristo passado, por causa da plenitude que Ele é. Então Ele já está colocando uma humanidade, um povo, a Nova Jerusalém, feita de judeus, feita de gentios, feita essa Nova Jerusalém de qualquer raça, tanto é que lá em Apocalipse, né, que a gente viu ontem também, Apocalipse 5,
fala que ele estava diante dele povos e raças de todas as línguas e tribos e nações. Então, isso é, de fato, os chamados à Eclesia do Senhor, que vive já no ambiente eterno e, ao mesmo tempo, passando dentro do tempo, mas não sendo enganado pelo tempo. Ele diz assim, ó, Sim. Antes como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Sim. Necessidades, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias, nos açoites das prisões, certo. Na pureza, em todas as na situações. ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Porque toda a pureza de Cristo, na sua santidade, Ele está passando para nós, em sua palavra, de tal modo, essas coisas vão se tornar a fluência da nossa vida, como dignos, na dignidade dEle, né? A palavra passa para nós, assim, para nós sermos, de tal maneira que, quando Jesus advertiu também o pessoal, para que nesse dia da salvação, vivendo já, nesse agora eterno de Cristo, né, no meio, aí fica uma coisa, vamos dizer assim, paradoxal, porque o agora eterno que nós já estamos, por enquanto, né, em termos de linguagem do mundo, nós estamos dentro do tempo, mas já vivendo um agora eterno, mas olhando para Cristo, como diz Hebreus 12 também, que nós estamos olhando a plenitude de Deus, o futuro de tudo, que na verdade já é presente para nós. Isso é uma revelação de Deus, que o futuro de tudo já é presente para nós, porque tudo está consumado nele, né? Então, dessa forma, ele adverte em Mateus 24 que todos os acontecimentos, como também Apocalipse fala, eles não podem ser motivos de sedução e engano para nós. Quando ouvimos falar de guerras, rumores de guerras, terremotos, mortes, ódio, tudo isso não é um algo futuro que vai acontecer, é um algo que o mundo simplesmente vai viver. Mas é um passado já vencido por Cristo na cruz. Né? E que nele, a vida nele, está muito acima de tudo isso. E que nós somos resgatados nele, nessa vida. E que haja o que houver que acontecer conosco, nós estamos nele. Não tem nada, e aí Paulo canta, né? Não tem nada que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então por que nós vamos ficar inventando moda? Por que nós vamos ficar seduzidos por algo do mundo ou tentar criar algo parecido com as nações em volta? Ou um sistema religioso, ou sistemas religiosos, ou denominações, ou coisas assim, que não tem sentido nenhum. Isso quem vai fazer é o mundo. Agora, nós somos chamados, sim, como Pedro fala, né, 1 Pedro, né, para viver esse dia da salvação. Né, 1 Pedro, ele vai falar isso, né? 1 Pedro 1. Então, uma vez sendo assim, em nós deve aparecer o que ele espera que apareça da nossa parte, enquanto o mundo vê isso como enquanto, né? O mundo vê isso como enquanto, porque ele está dentro do tempo, mas nós já estamos no dia eterno, no dia salvo, junto com Cristo, salvos nele, mas no enquanto do mundo, né? Como dignidade sendo mostrada e manifesta. 1 Pedro 1 diz assim, no 13, 1:13, né? Então, todo capítulo 1 é lindíssimo, né? Vamos ver o versículo 3, por exemplo. 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Você vai olhar escritos como se fosse no passado, porque é algo realmente feito, né? Para uma viva esperança. Não é só um passado no sentido de que isso está olhando para a cruz temporal, não é isso. É algo acontecido em Cristo e já selado.
Então nós podemos estar sabendo agora e sabemos que estamos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então hoje temos uma herança já garantida e feita por nós, como diz no 4, incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados, olha só, pelo poder de Deus, mediante a fé. Então, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Então, em termos de tempo, isso vai passar, o tempo vai passar, realmente vai passar, e vai chegar no seu termo. E quando chegar no seu termo, tudo isso que já é nosso e somos já em Cristo, vai se tornar extremamente claro para todo mundo. Né? Isso vai ficar extremamente claro. Então, por conta dessa realidade, diz aqui no 6, devemos exultar, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, no tempo, isso acontece. Mas, embora isso acontecendo, nós podemos exultar, porque já temos o que temos em Cristo. Somos o que somos em Cristo. Né? Então, e essa realidade, que nós não estamos estudando isso, não adianta estudar isso, porque se estudar vai ficar no estudo, mas essa realidade que é a nossa marca, é que fez acontecer algo na vida daqueles irmãos nossos, daqueles primeiros momentos, que não tinha nada na frente deles que pudesse impedi-los de amar Cristo. Ainda que eles fossem assim como nós, entravam soldados aqui em casa, como entraram romanos, soldados, levaram eles para o Coliseu, eles sentiram dores na hora que eram mordidos pelos leões, mas eles foram. Eles foram. A história diz, e tem até livros aqui que relatam esses momentos, quando diziam, o Joséfo mesmo, naquele livro que está lá em cima, está lendo, que ele fala que cinco pessoas eram comidas por leões cristãos na arena, e enquanto eles estavam sendo devorados, e aquilo era manchado de vermelho o tempo todo, aquela arena do Coliseu romano, enquanto 5 morriam por sua fé lá no Coliseu, 5.000 se convertiam na assistência. Era algo incrível essa declaração. Né? Quem fazia isso acontecer? Quem é que estava gerando neles a consciência sublime e soberana de alguém que tem mais força do que a morte, do que mordido de leão, do que qualquer coisa? É isso que Pedro está falando aqui. Por que Pedro foi de tal maneira impetuoso na sua fé que ele teve que chegar até Roma e morrer também lá em Roma, segundo a tradição, né, que é contado? Por que todos os apóstolos, como até a Bíblia diz, Tiago morreu na frente de uma espada sem medo algum, confessando que Jesus era o seu Senhor? O único apóstolo que não morreu de morte violenta foi João, o único que sobrou. Né? Os outros todos foram assassinados Mas por que foram assassinados? Porque eles estavam dizendo que Deus ama as pessoas, que eles precisavam ser salvos e não ir para o inferno. Por causa disso eles eram mortos. Nossos irmãos, famílias inteiras, filhos e mulheres e homens e crianças. Né? Então é algo assim, é um paradoxo tão absurdo que os cristãos jamais pegaram em armas. Por que estão sendo mortos cristãos hoje no Oriente? Porque eles estão pregando a mesma palavra, dizendo que Cristo é o Senhor, que Ele ama as pessoas. Eles não estão pegando uma metralhadora e bombas para matar. Eles estão só dizendo que as pessoas precisam de conhecer o amor de Deus que há em Cristo, que é sublime, que é soberano. Né? Então diz assim, no versículo 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, cada ato de fé que a gente tenha e tem,
cada amor do nosso coração voltado para Cristo, no dia da vinda do Senhor, isso tudo vai ser manifesto. Cada ato de fé que é verdadeira, a fé é essa centrada em Cristo, nos atos que o mundo não dá valor algum, que as religiões não dão valor algum, que as denominações não dão valor algum. O que eles querem é montar as suas torres de Babel, as suas apresentações ao mundo. Mas o ato do remanescente fiel, o ato daqueles que se mantêm firmes em Cristo, como diz a palavra, esses atos de fé, eles se tornam apresentáveis no dia da vinda de Cristo. Eles vão ser corroborados pela dignidade da vinda de Cristo. É essa fé que só quer Cristo e que não quer mais nada, só vai ser apresentada, e isso é que é maravilhoso, hoje não, mas no dia de Cristo, quando Ele voltar, o peso que vai ser colocado desse lado vai equivaler ao peso dessa fé. Naquele dia que o Senhor estiver voltando. E vai aparecer no underground do mundo, naqueles cantos e valados da terra, como diz Hebreus 11, daqueles que nunca foram nada, naquele dia vão ser mostrados como atos dignos do Senhor que está vindo. Vocês realmente mostraram, representaram, foram iguais à minha palavra. Vocês não negaram a minha palavra, não usaram canivete de escrivão. Vocês não ficaram no conforto daquilo que o mundo deu a vocês, como vocês achavam que muitos achavam que eram o certo. Vocês estão vivendo igual ao que eu falei, né? Então, ele diz assim, ó, irmãos, vocês estão vendo eu toda hora vindo para o teclado, é porque eu fico incomodado quando a tela apaga. Mas desculpa, irmãos. Mas é assim, ó. Olha, irmão, diz aqui. Vamos lá no 13 agora assim, ó. Por isso, cingindo o vosso entendimento, quer dizer, se tem alguma coisa para vocês fazerem, é pegar o entendimento de vocês, quer dizer, a área dentro de vocês que entende as coisas, proteja isso, né? Guarda o entendimento de vocês, sejam sóbrios no entendimento de vocês. Se tem que vocês manterem a sobriedade, é em relação a essa realidade de Cristo. Se vocês têm que fazer alguma coisa, esperar alguma coisa, esperem na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Não mais em mais nada. Não em Israel, não em denominações, não em cristianismos pagãos, não em qualquer coisa que mexam, tentando ajeitar a palavra para fazer a aberração da comunhão na diversidade. Isso é um absurdo. Inteiramente esperem na graça que há em Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Quer dizer, paixões no tempo da ignorância é aquilo que eu fazia conforme o que eu queria, né? Quer dizer, o que eu achava por mim, e não tinha referência fora de mim, mas a referência que eu tinha era ajeitada por mim, como aquele rei de Israel, né? Como hoje os doutoramentos estão fazendo, as escolas teológicas confessionais, porque não consegue mais estudar numa escola, vamos dizer, isenta, né? Ou neutra. Não existe mais escola neutra na Bíblia, da Bíblia hoje no meio evangélico. Hoje as escolas chamadas neutras não subsistiram. Hoje cada denominação tem que formar a sua escola. E quando chega naquele termo em que deveria se aprofundar, eles dizem, a partir daqui não pode. A partir daqui, cada uma denominação dê a interpretação que achar que deve, de acordo com a sua cor denominacional e teológica. Porque quem se aventurar a entrar nessa profundidade tem que pedir desculpa, né? Tem que pedir desculpa. E estão fazendo isso. Ou tem que dizer abertamente, como a Bíblia Genebra diz, olha, a partir daqui, cada um interprete como achar que deve a palavra batismo. Como a palavra igreja, como a palavra salvação, como a palavra Espírito Santo, qualquer uma, né? Então isso é uma aberração, e que uma grande quantidade de cristãos sinceros
estão sinceramente enganados, né? Esse é um absurdo. Então, cingir o entendimento é uma das graças de Deus para a gente remanescente. Os restantes não é para todo mundo, porque já estão poluídos, né? Não vão conseguir cingir o entendimento. Diz aqui no 15, pelo contrário, né? Isto é, contrário à paixão própria, contrário a isso, segundo é santo aquele que vos chamou, né? Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, é a dignidade. Como é santo, sejam santos. Então, aquilo que ele é, aquilo que ele falou, a gente ser é a dignidade, né? Porque está escrito, lá no 16, sede santos, porque eu sou santo. Né, irmãos? Seja o Senhor verdadeiro em nós, né, amados? E vamos continuar firmes no caminho. Depois a gente continua. Vamos pensar nessas coisas junto com tudo que temos sido chamados a pensar, os pensamentos do Senhor, né? E orar sobre isso. Vamos orar agora então, né? Precioso Senhor, que conduz o seu povo, que chama Elias da caverna, Senhor, na sua fragilidade, nos seus medos, nas suas necessidades. Mandou o Senhor lá aqueles corvos levando aquelas carnes fresquinhas, isso era muito estranho, mas era o Senhor alimentando Elias. Senhor querido, abençoa-nos como teu povo remanescente, restantes que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Senhor, abençoa-nos, Pai, porque precisamos tanto de Ti, Tu tens nos alimentado, e que a dignidade dessas palavras sejam em nós, na realidade da vida que o Senhor tem nos dado a viver, assim como a palavra é. Ó Senhor, que é Tua, que vem do Teu coração, que é revelada, que é mistério, que estava oculto, que está sendo manifesto em nós. E então, alimentados por Ti, Senhor, nós queremos celebrar o Senhor Jesus Cristo em nós, porque não tem como ter comunhão em diversidade, só tem como ter comunhão na unicidade que há em Cristo Jesus, no corpo de Cristo que somos, no único cabeça que há, que é Jesus Cristo. Então agora, Senhor, pedimos a Tua bênção nessa celebração da ceia do Senhor. Nos abençoe que todo o tempo sejamos assim em Ti um. E guarde o Teu povo, Senhor, nesse dia eterno, nesse agora, nesse dia da salvação que vivemos, na exposição que somos nesse mundo, no manifesto Teu. Então, querido Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, como Jesus, falou em Mateus 26, logo depois que ele falou das coisas eternas, e ele continuou falando das coisas eternas em Mateus 26, e os seus, naquele cenáculo, aquele pouco de discípulos, que a gente chamaria pouco, mas eram eles ali, juntos, e junto com todos os irmãos que em todo lugar também estão em Cristo, nós estamos aqui, no aqui de Cristo, nesse agora. Jesus então falou com eles assim, pegou o pão e ele orou, Então, Senhor, nós damos graças, porque no ato da redenção, lá naquela cruz, no ato operado unicamente por Cristo, é possível, Senhor, foi possível, ó Deus querido, por Teu poder, por Tua ação,
que em Cristo nós fôssemos alcançados, Senhor. As portas do céu, do Teu coração, Senhor, estão abertas para nós. O nosso coração foi aberto para Ti por causa de Cristo, Senhor. Oh, Senhor, nós fomos feitos Teu povo. Nós estamos celebrando juntos aqui nesse lugar e em outros lugares, no nome de Jesus. Amém. Então Jesus deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E como ele ensinou, vamos fazer. Amém. Amém. E assim, depois que eles comeram aquele pão, Jesus então pegou o cálice e novamente ele orou. Então, querido Senhor, ó Deus, sabemos que as orações feitas assim em Teu nome, Pai, no entendimento verdadeiro do que Tu tens nos revelado, elas se tornam aqueles elementos carregados por aqueles seres angelicais, naquela taça que fizeram o perfume do céu. Então, Senhor, nós aqui oramos, estamos orando ao Senhor, te dando graças pelo ato da cruz, por aquele sangue derramado do Cordeiro Santíssimo, Senhor, que nos fez por causa daquele preço pago, o resgate da nossa vida, Senhor. E também o cumprimento de tudo na plenitude de quem é pleno, no Senhor Jesus. Nós damos graças, Senhor, por tudo que no Senhor nós somos, feitos por causa desse sangue derramado. Oramos, Senhor, te dando graças em nome de Jesus. Amém. E assim, Jesus orou com eles e disse a eles: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Então, irmãos, como Jesus ensinou para nós, vamos fazer. Então, querido Senhor, obrigado, Pai querido, porque nós podemos, no meio do tempo que para muita gente fica passando ou contado, o Senhor nos tem mostrado o Teu dia, Senhor. Nos tem colocado nele, nós estamos nesse dia eterno. E vamos vendo o processo todo acontecendo dentro do tempo, guardados assim por Ti. E celebramos de fato, Senhor, o fato do Senhor em nós e nós no Senhor. E dessa graça de podermos expressar perante tanta gente que Tu amas e queres alcançar. E nós temos visto até alguns, mas uma grande multidão a gente não vê. Mas estamos aí, com a luz do candelabro acesa, Senhor. E isso é o Senhor que faz em nós por Tua palavra. Te damos graças, querido Senhor. Abençoa os irmãos que estão aqui. Ó Deus, abençoa nós aqui. Os irmãos que estão lá em Campinas, lá em São Bernardo, lá em Blumenau, lá no Rio, Sorocaba. Ó Deus, em tantas cidades, Senhor. Lá em Nova York, lá na Califórnia, lá na Alemanha, Senhor. Ó Deus, lá na Itália, lá em tantos lugares, como Paulo falou ali. Ó Deus, estamos entregando em Tuas mãos as nossas vidas e Te agradecendo pelo santíssimo alimento que Tu és para nós sempre. E oramos no nome de Jesus. Amém. Então, amados, vamos seguindo firmes.
Então pedimos a Deus que abençoe os irmãos e que os irmãos participem com a gente nas orações, participem com a gente nas ofertas, né, que são dádivas do Senhor que nos permitem seguir dentro desse período, no sustento dos nossos alimentos, das nossas necessidades e das composições materiais daquilo que temos que levar até quando o Senhor quiser. E também que orem por nós, né? As orações, como nós vimos, são perfumes no Senhor, né? Estejam sempre orando uns pelos outros, onde os irmãos estiverem, são preciosas bênçãos, né? Que Deus guarde todos nós, então, né? Deus abençoe. E aqui estão os irmãos. Ali está a irmã Heloísa, o irmão Felipe e a irmã Nancy, e fazendo um oi para todos que em toda parte invocam o nome do Senhor, né? E também tem uma gata ali no colo do Felipe, que é a Jade. Né? Que Deus guarde cada irmão em todos os lugares. Assim. Vamos ficar firmes, né, irmãos? Deixe-me dar um abraço aí nos irmãos. Aqui. Então, Deus abençoe, vai, Maria. Estamos firmes. Vamos ficar firmes. Amém. Deus abençoe teu filho. Amém, querido. Deus abençoe nós. Nós agora temos um chá. Temos. Sempre tem um chá. Quem quiser ir lá no chá, pode vir aqui. Quem tiver chá aí, pode tomar chá aí. Né? Eu vou dar uma desligada aqui. Né? Hoje eu acho que conseguimos, depois de todo aquele tumulto no início, conseguimos transmitir, né, irmãos e irmãs? Tem muitos irmãos pedindo oração, essa oração santíssima do Senhor, que nós lemos ontem lá em Apocalipse 5, né? Que Deus fortaleça a gente a manter também a luz das orações, o perfume das orações aceso e o aroma, assim, sempre, né, irmãos queridos? Sempre que a gente tenta chegar assim, imagina o tempo de estudo, né, do encontro, da comunhão, que a gente chama assim de cada um ir para as suas casas e começar a semana, sejam bênçãos os irmãos, onde os irmãos estiverem guardados e levados como santos de Deus em toda parte. E o Senhor agracie cada um na sua caminhada, jornada, nos trabalhos, nos estudos, nos movimentos do Senhor em nossas vidas, né? Sejamos fortalecidos e guardando nossas consciências no Senhor, na consciência de Cristo. Então, queridos e amados, um grande abraço e um grande beijo santo em Cristo, como Paulo fala, como Pedro, como os irmãos manifestavam seu carinho, seu amor, no amor de Cristo. Deus guarde cada um dos irmãos. E vou desligar aqui com saudades no terno amor de Cristo. Vamos orar para as terças-feiras, os encontros que têm acontecido lá em Campinas, São Paulo, têm sido também transmitidos, e também um sábado sempre tem sido o último do mês. A gente também tem ido lá em Campinas, São Paulo, para ter aquele encontro, como foi ontem, né? Orem por essas obras e manifestações e movimentos do Senhor
no seu corpo, por toda parte. E os irmãos que estão reunidos em suas casas, diante da palavra, né, em todos os lugares. O irmão Tiago, né, Danilo e família, Tiago e família, Danilo, Edson e família, Daniel e a família dele, Luciano e a sua família, Sérgio e a sua família, os irmãos de Sorocaba, Blumenau, Rio, André, querido filho e a sua família, Priscila, querida filha e a sua família, nós aqui, né? O Senhor fortaleça. Vamos orar pela tia Bá, que estava resfriada e tem a sua limitação imensa. Orar pelo Naef, pedir oração pela Ada e vários irmãos na internet que entram para conversar com a gente ali no Facebook, têm pedido orações, que estão tentando alcançar com a palavra do Senhor vários outros em vários lugares, né? Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus. Então Deus abençoe, amados.